assim, será? Acho que assim tá bom. Uhum. Fala mais pertinho, tá? Assim? Bem, gente, para quem não me conhece, sou o Rafael. Às vezes eu fico nervoso, mas mesmo assim eu venho aqui, mas tudo bem. Para quem não me conhece, é, sou dessa igreja desde os 7 anos de idade. Acho que muitas coisas aconteceram ultimamente. Acho que quando a gente se entrega para o Senhor e tudo aquilo que Ele deseja, a única coisa que a gente pode perceber é que Deus irá se aproximar um pouquinho mais. Quem não sabe, eu tenho uma doença, não uma doença, né? Senão vocês vão achar, meu Deus, seria doido. Mas eu sou portador do tremor essencial. Então, se você vê que o meu corpo está aqui tremendo, não chama ambulância. Eu estou bem. O Deus desconhecido, o propósito revelado. Poderia parar aqui e falar que Cristo Jesus é o ponto final, o ponto inicial, é o meio, é o começo, é o fim, e esse é o propósito do Senhor revelado a nós. Poderíamos pegar as nossas coisas e ir embora. A nossa história bíblica hoje está centrada na segunda viagem de Paulo com seu amigo Silas, ali no livro de Atos. E eles foram passando por vários lugares, compartilhando a sua fé, compartilhando quem era esse e ainda é esse Deus desconhecido. Mas nem sempre foi assim na vida de Paulo. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Mas eu quero deixar claro aqui para vocês como Deus desconhecido revelado em Cristo salva. Cristo é o propósito. Cristo mudou o rumo de vida de Paulo, chamou Paulo para si, e Cristo é o mesmo. O que Jesus pode fazer por você? De onde Jesus pode te chamar? Cristo é o propósito, Cristo somente. Vamos entender isso juntos. Senhor Jesus, muito obrigado, porque mesmo diante das nossas limitações, mesmo diante das minhas limitações físicas, o Senhor é maior. O Senhor é quem importa. O Senhor é tão bom, o Senhor é um Deus tão presente, o Senhor nos ama. Vivemos em um mundo, Senhor, onde as pessoas não querem saber quem o Senhor é. Mas nós sabemos que o Senhor é a vida, o caminho, o pão da vida. Que Deus maravilhoso é esse que nós podemos chamar de amigo fiel, que nós podemos chamar de papai. Muito obrigado, Senhor. Abra os nossos corações. Te agradeço por essa manhã e que juntos possamos entender que Deus desconhecido maravilhoso é esse. Amém. Gente, eu sou uma manteiga derretida, então desculpe. É interessante porque semana passada o Jorge veio, compartilhou conosco uma verdade que não tem como questionar. Existem forças espirituais que atuam sobre o mundo. Você gostando ou não, isso é um fato. Jorge deixou claro que realmente antes da criação humana, o Senhor criou seres celestiais e que em algum momento houve uma ruptura, uma queda desses seres, não todos, mas 1/3 da aliança celestial. E aí nações foram entregues para que esses falsos deuses governassem sobre as pessoas. E só uma única nação tinha a alegria de servir o Deus vivo. Mas isso mudou. E pela graça do Senhor, desde a encarnação, morte e ressurreição de Cristo, todos que têm Cristo Jesus
podem adorar ao Senhor, podem viver uma vida de intimidade com Deus. E a igreja primitiva em Atos compreendia muito bem o que era viver através da certeza do chamado em Cristo. Deus revelou ser o único caminho para o Pai, através de Jesus. Essa é uma verdade absoluta e não mudará por qualquer motivo, seja pelo ego humano, seja pela vontade de mentira de Satanás. Isso não muda. É interessante notar como Deus tem uma sequência lógica e perfeita naquilo que Ele faz. Lá em dezembro, não, a gente ainda está em dezembro, perdão. Então, em 6 de dezembro, o Espírito Santo me direcionou para o livro de Atos, capítulo 17, ao que, ao meu ver, combina muito bem com a exposição da verdade teológica compartilhada pelo Jorge na semana passada. Então, se você tem aí seu smartphone, sua Bíblia, vamos em Atos 17, a partir do versículo 16 ao 34, eu vou ler na versão NVT. Paulo anuncia as boas novas em Atenas. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos, quando lhes falou de Jesus e da ressurreição. E eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos são muitos religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhe falo. Ele é o Deus que fez o mundo e que tudo nele há. Uma vez que o Senhor dos exércitos, que o Senhor dos céus e da terra não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e é fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as coisas da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleciam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e que, tateando talvez, viessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele. E por isso, e por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projeitada por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio do homem que Ele designou e mostrou a todos
quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a eles e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Damares e alguns outros. Há 2 pontos importantes aqui que nós precisamos destacar. O primeiro está no versículo 24. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que o Senhor dos céus e da terra não habita em templos feitos por homens. O segundo está no versículo 27. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Essas são as palavras de um homem chamado Paulo, um homem que foi chamado por Cristo, apóstolo de Cristo, um homem zeloso e fiel ao Senhor. Mas nem sempre foi assim na vida de Paulo. No livro de Atos 6, temos a descrição de um homem que esteve presente na vida de Paulo antes do seu propósito em Cristo revelado, que é Estevão. Estevão foi um homem que foi preso, foi um primeiro mártir, ali descrito no livro de Atos. E é interessante que Atos 6, versículo 8, vai nos falar assim: Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres, sinais no meio do povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada sinagoga dos escravos libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso agitaram o povo os líderes religiosos e mestres da lei, e Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. É interessante perceber aqui, pelo fato de algumas coisas dentro dessa história. Primeiro, se alguém tem um rosto de um anjo diante de mim, eu acho que eu ia me assustar. Mas se eu estivesse mentindo perante esse homem, eu ia parar naquele ato, parar de mentir. Mas é interessante que esses homens, por mais religiosos, eles estavam interessados em destruir a vida desse justo. Eu não consigo entender com a minha mente limitada como que alguém vê a presença manifesta do Espírito Santo no rosto de uma pessoa e continua mentindo. Não consegue acreditar que Cristo Jesus é o propósito revelado. Mas é interessante que mesmo assim, Estevão, no capítulo 7, defende a si, defende a verdade em Cristo. Devido ao nosso tempo, eu não vou conseguir ler todo o livro de Atos 7, mas leia depois. Em Atos 7, versículo 31, fala assim: quando Moisés viu aquilo, ficou admirado. Moisés estava vendo ali algo que queimava, mas não era consumido pelo fogo. Aproximando-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
Moisés, como eu, tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Deus aqui deixa claro para Moisés, através da fala de Estevão, quem ele é. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Mas ele é o seu Deus, ele é o meu Deus, ele é o nosso Deus. E aí, continuando no versículo 38, Moisés estava com nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no Monte Sinai, e ali Moisés recebeu palavras que dão vida, para transmiti-las a nós. Jesus é vida. Esse propósito é revelado desde o Antigo Testamento. Nós temos a alegria de saber que Cristo Jesus é um com Deus, é Filho de Deus. E através da sua cruz, podemos estar aqui, adorando o Deus vivo. No versículo 39 fala assim: mas nossos antepassados se recusaram a obedecer Moisés. Eles o rejeitaram, em seu íntimo voltaram ao Egito, voltaram para a escravidão. Logo fizeram um ídolo em forma de bezerro, oferecendo-lhe sacrifícios e começaram a celebrar o objeto que haviam criado. Então Deus se afastou deles e os entregou para servirem as estrelas do céu como deuses, conforme está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante aqueles 40 anos no deserto, povo de Israel. Que lógica humana é essa? Que sentimento distorcido é esse? Trocar o Deus revelado, o Deus vivo, por anjos caídos? Deus não divide a sua honra. Deus permanece o mesmo. Deus é Deus. Acorda. E eu estou falando isso porque eu precisei acordar diante do Senhor e descobrir que mesmo diante das minhas falhas, dos meus erros, dos meus pecados, Deus é Deus. Deus nos ama. Ultimamente eu tenho passado por algumas coisas e eu falo, Senhor, o Senhor está de brincadeira comigo. Eu acho que o Senhor está fazendo um teste. Eu sou doido, tá, gente? Não liga. E Deus provavelmente deve ter rido e falado, você não sabe nada. E mesmo assim eu acordei no outro dia, porque eu fui dormir triste, mas no outro dia eu acordei feliz, alegre, fui tomar banho, cantei a Deus, louvei o Senhor, e Ele aceitou. Quantas vezes, por muito menos, alguém nos ofende e a gente não quer nem mais olhar na cara da pessoa? E eu fiz todo esse diálogo na minha mente e o Senhor Todo-Poderoso ainda consegue ouvir a minha oração. Preciso aprender muito ainda. É interessante que Estevão conhecia muito bem esse propósito revelado. O Deus desconhecido era conhecido para ele. Em Atos 7, ainda, a partir do versículo 46, Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão, seu filho, quem o construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construíram para mim um templo assim tão bom, diz o Senhor? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Se Deus não quer habitar em templos humanos, feitos por mãos, onde Ele habita?
É maravilhoso perceber que esse Deus vivo habita em cada um daqueles que tem Cristo Jesus como Senhor. Esse mundo vai dizer, mas você está doido? Eu não consigo ver, eu não consigo sentir. É dureza do coração. Teve um dia que eu acordei e eu falei, Senhor, tudo isso é real? Senhor, será que essas coisas não são imaginações de tanta coisa que eu assisto? E aí eu lembro que o Marcos falou para mim, ora, lê a Bíblia, luta contra. E aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler um livro, comecei a adorar o Senhor, e eu falei, Satanás, você não vai pôr em dúvida a minha salvação em Cristo. Como eu disse para vocês, eu estou nesse local desde os 7 anos. Eu já aprendi muita coisa com a Bíblia, com o Senhor. E mesmo assim eu ainda preciso lutar. Não é porque eu não tenho fé, eu tenho muita fé. Mas eu quero deixar claro que existem seres malignos, invisíveis, que vão lutar contra a sua fé para te destruir. Porque a eternidade é uma realidade. Só Deus pode trazer significado para a nossa vida. Por fim, igreja, os líderes religiosos e aquele povo mau não ouviram Estevão. Se recusaram a ouvir o Espírito Santo através da vida desse homem e o mataram. Lançaram pedra sobre esse homem justo e fiel a Deus. E qual foi a reação de Estevão? Eu vou me vingar. Eu vou atirar uma pedra de volta. Não, Estevão orou ao Senhor, pedindo perdão por esse povo mau. Entregando o seu espírito ao Senhor Jesus. E aí você pode me perguntar, Rafa, qual o sentido de falar isso com a história anterior? A questão não é Paulo? Mas Paulo estava presente na vida de Estevão nesse momento. E Paulo aprovou a morte de Estevão. Em Atos 7,58 nos fala, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo, que é Paulo. Paulo ficou tão feliz com isso, que saiu com cartas das autoridades para prender todos aqueles que seguiam Cristo. Todos que seguiam o Deus desconhecido, revelado em Cristo. Atos 8:1. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastando para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Como que um homem deixa a sua terra, deixa suas convicções, vai até em Atenas e começa a falar de Cristo? O mesmo homem que aprovou a morte de um justo precisa de mais evidências que Cristo muda, que Cristo transforma. Como que esse homem que perseguia a igreja se torna um homem que em Atenas fala sobre o Deus desconhecido, fala sobre o propósito revelado, inclusive fala das palavras de Estevão em sua pregação. Nós lemos hoje em Atos 17:24 que Paulo fala assim: Ele é o Deus que fez o mundo e que tudo nele há. Uma vez que o Senhor dos céus e da terra não habita em templos feitos por homem. Só que em Atos 7,
versículo 48, bem antes, Estevão fala: o Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra é o suporte de meus pés. Nem tudo, eu diria que nada, é perdido com o Senhor. Estamos falando de Paulo, um homem fariseu, zeloso pela lei, um ótimo religioso, que fazia tudo direitinho. Ia para a sinagoga, estudava a palavra de Deus, era fiel aos religiosos, e mesmo assim por dentro, ele era podre. Mesmo assim, ele era feliz com a morte de um justo. E aí você pode me perguntar, o que aconteceu para ele mudar? Simples. Cristo Jesus, o propósito revelado, se apresentou a ele. Em Atos 9, 1, 6, nos conta como Paulo encontra Cristo. Enquanto isso, versículo 1, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Para de achar que o Espírito Santo não se manifesta. Para de achar que Deus está calado, ou ele é surdo, ou ele não tem olhos. Ah, mas não foi do meu jeito. Bem-vindo ao mundo. Porque Deus nos criou para a eternidade. E mesmo assim o mal conseguiu fazer a queda da humanidade. Mas Deus não está perdido. Deus está no trono. E Ele sabe de todas as coisas. Ah, mas eu pequei. Ah, mas eu... Não importa. Eu estou falando aqui de um homem que caçava e matava e prendia todos que seguiam ao Senhor Jesus. E Jesus não rejeitou esse homem. Pelo contrário, apareceu com a sua luz ao redor desse homem, desse pecador. Paulo caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Eu vou fazer uma pausa. Os músicos não precisam vir aqui ainda, tá bom, por favor? Nós vamos orar de novo. Querido Senhor, nos ajude, Espírito Santo, através do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós repreendemos todo espírito de dúvida, todo espírito de resistência à tua pessoa, todo espírito que está regendo nesse mundo, mas não é o dono desse mundo. Porque o Senhor é vivo, o Senhor faz, o Senhor realiza. Isso é verdade. Nós estamos aqui porque pela tua graça iremos aprender e como Paulo teremos as nossas vidas mudadas de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajude, que todo pensamento, Senhor, de preocupação, de ansiedade, de contas, de problemas, que sejam agora levados a Ti, Senhor Jesus, e que o Senhor nos ajude a manter a concentração aqui e agora na Sua palavra. No Teu nome, Senhor Jesus, amém. Igreja, Deus já se revelou. Deus não é desconhecido por nós. O propósito é Cristo. Não vamos perder a nossa chance de ouvir o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a Bíblia. Vamos orar,
Vamos permitir que o Espírito Santo atue nas nossas vidas e através das nossas vidas. A igreja de Atos ainda permanece conosco. Fazemos parte dessa igreja, igreja feita por gentios, que ama o Senhor. Não podemos brincar, não podemos cultuar a Deus de qualquer forma. Em Atos 1 temos a palavra de Cristo, versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Mais uma vez, Deus já se revelou, não é mais desconhecido. Cristo é o propósito. Em Apocalipse, nosso último texto, capítulo 21, do 1 ao 27. Eu vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Nesse momento a minha esposa fica muito feliz, que ela tem medo de mar. Então, na eternidade, sem mar. No versículo 2 fala assim: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com ele habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Aquilo que Satanás faz tem fim. Aquilo que Deus faz é eterno. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Não dá para negociar que a palavra do Senhor não é verdadeira. Versículo 6, e disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso não é uma brincadeira, isso é sério. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas 12 portas anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas.
e do lado poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estágios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem, que é de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisófito, o oitavo berilo, o nono tapázio, o 10º crisopraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a graça da cidade de ouro puro como vidro transparente, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Deus Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessitava de sol nem de lua, para que nela resplandecessem, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu vou pedir para a Nancy vir aqui, por favor. Bom dia, igreja. O Rafa perguntou se eu podia falar um pouco do meu testemunho desse ano. E eu vou ser bem sincera que eu não gostaria. Mas eu acho que é necessário falar. Eu preciso dar um resumo antes de começar mesmo o testemunho. Eu tenho doença renal crônica. Eu faço hemodiálise 3 vezes por semana. Eu descobri em junho do ano passado. Foram momentos muito difíceis. O doutor olhou para o Rafael e perguntou como que ela está de pé, né? E a gente não sabe até hoje, a não ser o milagre de Deus, porque eu cheguei no hospital muito ruim, muito mal, e 2024 passou, 2025 veio, e com ele eu tive algumas internações. Eu fui para o centro cirúrgico 7 vezes durante o ano de 2025. Quem faz hemodiálise precisa de um acesso. Eu tinha um acesso no pescoço e eu precisava colocar um no braço, uma fístula no braço, porque é mais seguro e evita a infecção. Então, a primeira vez eu fui, eu coloquei esse acesso no braço já por uma prótese. Então, eu tenho uma veia de borracha no meu braço esquerdo. É uma prótese que deu muito problema para mim. Então, eu fiquei com ela algum tempo. E aí eu tirei o meu catéter do pescoço em junho, né, porque eu comecei a usar a fístula, só que foi um ano em que ela deu muito trabalho para mim. Né, eu ia com frequência para o hospital, coagulava muito sangue, eu tenho uma coagulação muito fácil. Então, assim, para vocês entenderem o processo de hemodiálise, eles puxam o sangue do meu braço, passa por uma máquina, filtra, volta para o meu corpo. Eles não estavam conseguindo fazer esse processo. Saía do meu braço, mas enroscava na máquina porque ficava coagulando.
Então, era ruim para o meu tratamento e era ruim, né, para a minha saúde, para o meu braço. Aí eu voltei para o centro cirúrgico em outubro, alguns dias antes do meu aniversário. Eu tirei férias para aproveitar o aniversário, mas eu tive que voltar de emergência. Então, foi numa sexta-feira, eu saí da hemodiálise, eu fui para o hospital, e a única coisa que eu pensava era: Deus, não me deixe pensar para eu não pecar. Porque eu passei por vários processos esse ano, mas eu acho que esse último de outubro foi o que me deixou chateada com Deus. E eu não queria pensar, porque com certeza eu ia culpar Deus de tudo que estava acontecendo comigo. E aí a gente começa as perguntas, né? Por que Deus está fazendo isso? Por que comigo? E foi muito difícil, porque eu cheguei no hospital e eu achei que ia ser só mais uma ida para o centro cirúrgico. Eu já falo só porque a gente se acostuma até com ruim. E eu fui para o centro cirúrgico, o doutor abriu, né, pegou meu braço, fez a primeira incisão, desobstruiu a minha prótese de borracha. Voltamos para a sala de recuperação. Quando ele ia me examinar, a fístula parava de novo. Me levou de novo para o centro cirúrgico, fez a minha segunda cirurgia, ficava tudo certo, eu saía do centro cirúrgico, parava de funcionar o meu braço de novo. Então, ele chegou numa hora que ele falou assim: você precisa voltar a usar o catéter no seu pescoço. Gente, ali acabou para mim. O Rafa viu na minha cara que eu não estava bem. Foi um dia que eu não falei, eu acho que se eu falei 3 palavras foi muito, assim, da minha decepção. A minha decepção comigo, principalmente minha decepção com Deus. Porque chega uma hora que você olha para Deus e fala assim: por que comigo? Sabe, assim, as coisas não dão certo. E eu senti um retrocesso. É muito difícil quando você olha para frente e aí você vê que você está voltando para estaca zero. Foi muito ruim, tanto que eu ainda estou com esse acesso aqui, mas eu tenho um médico muito bom, ele é muito usado por Deus, e ele fez uma fístula do meu lado direito. Então, eu tenho uma fístula do lado direito, uma do lado esquerdo, e o catéter aqui ainda. É super incômodo. Até hoje, eu falei até para o Rafa ontem: Rafa, não espere que meu testemunho seja um testemunho bom, porque eu ainda estou no processo de perdoar Deus, porque a gente fica, né, chateado com Deus. E, assim, é incômodo para mim. E ainda vou passar por mais uma cirurgia. Então, agora, em janeiro, possivelmente, eu vou fazer uma superficialização, porque como o meu braço ele é gordinho, então, a fístula que eles fazem, precisa superficializar. Então, é mais uma cirurgia. E aí, eu comecei a pensar: por que Deus ele faz tudo isso? Eu fico pensando assim: por que eu? Né? Por que eu fui escolhida? E aí eu começo a entender que Deus tem um propósito realmente para tudo e para todas as coisas. E é muito louco pensar o quanto Deus capacita a gente, porque a gente não entende o que a gente está fazendo. Eu fico 4 horas, 3 vezes por semana, parada numa cama, fazendo um tratamento, mas eu sinto que Deus me usa muito nos lugares que eu passo. E eu sinto que eu sou um testemunho vivo. E aonde eu conto a minha história, eu posso ver o amor de Deus por mim e passar o amor de Deus para as pessoas. E foi o que o Rafa falou: Deus não esquece a gente. Sabe, até hoje eu pergunto para Deus o que acontece, e eu não escuto uma resposta de Deus. E tudo bem, é o silêncio dele. Ele não vai falar comigo na hora que eu quero, ele vai falar comigo na hora que ele achar oportuno, ou também não vai falar. Eu também é simples e claro que é: Nancy, você tem isso porque é para você ajudar outras pessoas a entender do amor de Deus mesmo nas dificuldades. E eu li uma frase que fala assim: quando Jesus se manifesta, o impossível perde a força. Então, isso é muito verdade. A gente passa por muitas situações. Foi um ano muito desafiador, foi um ano muito difícil, mas se a gente também parar para ver, foi um ano que a gente se sentiu tão amado por Deus, tão carregado por Deus. Sabe, assim, a gente sente que nós somos uma criança no colo de Deus. Então, galera, o processo é difícil, a gente tem problemas.
os desafios vão continuar. Mas bem-vindo, é o mundo real. É um mundo que para nós é mais difícil. Nós fizemos uma escolha de doido, que é amar a Deus, é amar Jesus, é seguir Ele. E para seguir Ele vão ter renúncias. Para seguir Ele vão ter frustrações. Para seguir Ele vão ter pessoas que nunca mais olham na sua cara. Por quê? Porque as pessoas não aceitam a forma que a gente vai levar a nossa vida. Então, a gente acaba perdendo muita coisa, mas a gente ganha eternidade. Então, assim, não é fácil, é doloroso, é sofrido, mas a gente tem um Deus que ama a gente. E isso é muito bom, sabe? Assim, é um Deus que não esquece da gente. A gente pode estar lá, deitado no quarto, chorando. Eu não quero saber de Deus. Eu não... Mas Deus está lá com você. Ele vai estar do seu lado, Ele vai estar passando a mão na sua cabeça, Ele vai acreditar em você. Então, assim, eu quero passar para vocês que, por mais que a gente passe situações, a gente vai se revoltar com Deus, e ok. O importante é a gente não ficar bravo com Ele o tempo inteiro. O importante é a gente voltar para a nossa origem. E é entender que Ele vai nos amar, independente da situação. Então, eu falei um pouquinho demais, mas eu acho que é exatamente isso. E eu quero assim que vocês se sintam abraçados e amados, porque o nosso Deus é um Deus lindo, e é um Deus que não esquece da gente. É um Deus que Ele escuta as nossas orações quando a gente está no banheiro chorando. Escuta nossas orações quando a gente está dentro do carro, e a gente não tem ninguém para conversar, mas a gente tem um louvor para ouvir, e a gente chora, e a gente ora para Deus. Ele vai te ouvir. Gente, eu tenho uma frase que é, quando for muito perigoso falar, cante. Sabe, louve a Deus. Louvor é uma forma de oração, então eu acredito muito nisso. Então, não desista não, gente. 2026 a gente tem que continuar firme. Firme para ir até a eternidade. É isso. Bem, igreja, sei que eu passei um pouquinho do horário, mas eu queria deixar muito claro aqui para todos nós. Deus realiza as coisas. Deus está revelado na pessoa de Cristo. Mesmo passando por tudo isso, e às vezes com esse alto e baixo, Deus, Ele realiza, Ele faz as coisas. Agora, nesse ano de 2026, eu e a Nancy, a gente vai mudar de cidade, a gente vai para o interior. E foi um ano de oração, de busca, de dúvidas, mas eu quero deixar claro aqui para vocês que Deus faz a gente sonhar, mesmo diante da perda, da dor. A eternidade é um estalar de dedos. Que você seja abençoado por Deus. Muito obrigado pela paciência. Deus abençoe vocês. Pode vir, pessoal do louvor.